Eu sou a Daniela Krieger. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café de Quinta. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento para curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Hoje conosco temos Nando Reinert, mentor em autodomínio no comportamento alimentar. Nando, seja bem-vindo. Oi, Dani, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, tá? Tô bem feliz de poder conversar um pouco com você, né? Trocar uma ideia gostosa aí, falar um pouco do que eu faço, entender como ajudar as pessoas e poder expor isso para mais gente poder conhecer aqui o meu trabalho. Pois é, Nando, vamos lá. O que é isso? Autodomínio do comportamento alimentar. Como é que tu chegou nisso? Conta pra gente um pouquinho da tua história. Olha, legal, que bom que é um podcast, né? Vai ter tempo. Tem. Eu vou tentar resumir. Olha, então, eu comecei a minha carreira na educação física, né? Comecei minha carreira na educação física, eu fiquei 6 anos dando aula e na época da educação física eu dei aula de várias modalidades, musculação, natação, pump, jump, bike, tudo que você pode imaginar. A educação física ela tem um pouco disso, pelo menos na minha época, né? Quando você começa, você vai fazer o que tiver disponível no mercado, enfim, para poder pagar a faculdade, para poder dar conta do dia a dia ali. E eu voltando um pouquinho, até um pouquinho antes disso, eu fui para educação física porque eu sempre fui muito gordinho quando eu era criança. Muito gordinho mesmo. Então, no apoio da minha família de me colocar em esporte, eu sempre me desenvolvi bem nos esportes, assim. E como eu sempre fui bem nos esportes, a família, amigos, né? Sempre, pô, você tem que virar professor, né? Tem que dar aula. E eu gostava, sempre gostei disso, sempre gostei de ajudar, né? Quando eu fui atleta de jiu-jitsu, ajudava os mais novos, quem chegava e tudo mais. Enfim, então acabei partindo para educação física, mas mais por um comodismo, não por um desejo do meu coração, assim, sabe? Eu gostava de estar nesse ambiente, depois que eu emagreci, fiquei saudável, né? Eu gostava de estar nesse ambiente, então eu falava, não, é isso aí mesmo, eu vou dar aula e vai ser muito legal. E quando eu fui para academia, quando eu fui dar aula, eu me frustrei muito, assim, porque eu encontrei várias barreiras. Eu já gostava da parte da psicologia, né? Já lia muitos livros, sempre gostei bastante de ler. E eu comecei a me frustrar, assim, eu via que é só mais um comércio. Isso eu tô falando da minha época, não sei como tá hoje, né? Não vivo mais nesse ambiente. E não é um ataque às academias, isso foi o que eu vivi dentro da minha realidade. Eu entendia que era mais um comércio, assim. Eu chegava, vou dar um exemplo. Obrigado. Eu chegava para montar um treino dos alunos e os donos da academia falavam, não precisa montar o treino tá pronto. E eu falava, tá, mas como assim? Se a pessoa tiver uma lesão, né? Se ela tiver uma patologia ou qualquer coisa que eu precise entender. Não, o treino é montado para ela chegar aqui e fazer A, B e C, e ela vai ficar 3 meses nesse treino, você só precisa acompanhar elas, não precisa trabalhar, tipo isso. E eu falava, tá, a minha mãe vai chegar aqui, minha irmã vai ser tratada dessa mesma forma, não faz sentido. Sendo educador físico, pesando, né, pelo indivíduo ali, não fazia sentido isso aí. E aí eu sempre gostei do emagrecimento, já nessa área, né, dos treinos que voltavam para o emagrecimento, e percebendo que eu não ia conseguir ajudar as pessoas em relação ao emagrecimento só dando treino, claro, ajudaria, mas numa proporção muito pequena, o que eu pensava? Poxa, a pessoa ela vai treinar aqui 2 horas, ela vai ficar comigo. O que ela mais faz ao longo da vida dela que contribui para ela estar magra além da prática física? Você sabe me responder? Posso te fazer essa pergunta? Não A pessoa vai lá, faço Dani? ideia. Eu não sou a pessoa da prática física. Eu venho de uma família onde o pessoal come e é magro de ruim, né? A Olha gente só. só engorda depois dos 40 a mais. Mas assim, as minhas irmãs sempre foram muito magras, eu não tinha dificuldade. Então, assim, eu nunca gostei de academia e para mim é uma dificuldade hoje, porque pela minha idade eu tenho essa necessidade, né? Então, Olha, tá podes vendo? falar, porque eu não sei. Olha que legal. O que a pessoa mais vai fazer que vai contribuir ou atrapalhar é comer. É comer, é isso que ela mais faz. Então, 2 horas de treino numa academia vai contribuir? Vai, com certeza. Mas o impacto maior está na alimentação. Aí eu larguei a educação física e fui para a nutrição. Aí estudei Entendi. nutrição, gostei bastante, fiquei um bom tempo, mas ainda não tinha me encontrado na nutrição.
ainda achava muito pouco, muito raso o que eu poderia fazer como nutricionista, vamos dizer assim. E eu tive uma frase de um professor na época da faculdade que eu achei extraordinária. Hoje é a frase bem conhecida, mas eu tô falando mais de 10 anos atrás, né? Um professor falou assim: Nando, o corpo alcança o que a mente acredita. Isso eu concordo plenamente. E é uma frase bem conhecida, né? Sim. Tu deveria ir pra psicologia. E eu adorava psicologia já. Eu falei, é isso aí. Aí eu fiz uma pós em psicologia aplicada à nutrição, comecei a estudar neurociência comportamental, PNL, coaching, né? E, de novo, tô falando, eu trabalho com emagrecimento há 16 anos, né? Então, há bastante tempo atrás, isso não era comum como hoje, né? Hoje todo mundo é coaching. Você lê um livro e vira coaching, né? Até foi meio banalizado esse nome. E aí foi onde eu fui entendendo essas nuances, trabalhando com a mentoria que eu tenho hoje já fazem 7 anos. Eu fui entendendo as necessidades dos indivíduos e cheguei numa fórmula que eu acredito seja a fórmula ideal, que é o que eu aplico há 7 anos, tenho resultados extraordinários hoje dentro da mentoria. Tem meninas que emagreceram comigo há 5 anos atrás, nunca mais voltaram a engordar, né? Desenvolveram um entendimento dentro do intelecto, dentro do comportamento alimentar, por isso que é o comportamento alimentar, tendo autodomínio. E aí eu cheguei nisso, na verdade, o autodomínio no comportamento alimentar eu cheguei fazem 2 anos atrás. Foi quando eu falei assim, não, agora eu cheguei no ponto que eu precisava, né? Se eu puder me alongar mais um pouquinho ainda, Sim, claro, para deixar bem claro isso, a minha mentoria ela tem 5 princípios, né? Eu chamava de 5 pilares que sustentam o comportamento. Então, quais são os 5 pilares? A alimentação consciente, sono de qualidade, atividade física dentro do mínimo executável, gerenciamento emocional e no último eu colocava como leitura, que era um pilar. Eu falava, cara, vai ler, porque ler foi o que me fez me tornar quem eu sou, né? Eu não lembro de quem é essa frase, mas tem uma frase que fala isso: você vai se tornar, daqui a 5 anos você vai ser parecido com as pessoas que você andar e com os livros que você lê. Então, os livros mudaram a minha vida, né? E eu falava, vai ler, vai ler. Aí eu passava muito livro de autoajuda, tentando entender essa ideia do emocional e tudo mais. E há 2 anos eu me tornei cristão, conheci Jesus de uma forma bem intensa, talvez se fizer sentido a gente pode falar isso aqui. Eu nunca falei isso, tá? Como eu conheci Jesus e eu estava me preparando para isso, se fizer sentido eu falo hoje. Eu conheci Jesus de uma forma muito intensa e quando eu estava nessa parte de leitura, eu começava a ficar incomodado, assim. Cara, esses livros não estão mais fazendo tanto sentido. Eu tô perdendo, sabe? Não tá legal. Eu tô preenchendo essas pessoas de si mesmo, né? Não tá mais fazendo sentido. E aí, em um determinado momento, em oração, eu fui confrontado, Dani, foi bem legal, que eu entendi que eu deveria deixar dos livros de autoajuda e trocar pelo livro que a ajuda vem do alto. E aí eu falei, olha, que tal então eu começar a trazer princípios para minha mentoria? Porque do jeito que eu conheci Jesus foi quando eu quebrei regras, sabe? Eu quebrei muitas regras na minha vida e isso me fez perder muita coisa. Amigos, familiares, me fez destruir empresas, né? Que eu tive, que eu trabalhei, enfim. E eu falei, olha, quebrar regra é uma frase bem conhecida, né? Regras foram feitas para serem quebradas, né? Muita gente gosta dessa frase. E quando eu percebi que se eu quebrar regras, às vezes tudo bem. Agora, princípio eu não posso quebrar. Se eu quebrar princípio, eu destruo tudo, né? E foi o que eu estava fazendo. Eu não estava só quebrando regra, eu estava quebrando princípios. Então eu saí dos 5 pilares para 5 princípios que sustentam o comportamento. E dentro se você for ler, né, o livro que a ajuda vem do alto, se você for ler a Bíblia, você vai perceber que lá tem os frutos do Espírito. E um deles é o autodomínio. Então, se você tiver autodomínio nas escolhas que você fizer, embaixo de princípios ou em cima de princípios, depende de como você enxergar, você vai viver uma vida mais leve, sabe? A paz que excede todo entendimento. Tu sabes que isso é uma coisa bastante interessante, porque até a minha geração, as coisas eram muito determinadas, né? Você tinha que levantar cedo, você tinha que fazer exercício, você ia para a aula, você era o que você era, né? Eu acredito que a tua geração, que tu és mais novo do que eu, foi uma geração com muita liberdade.
E querendo ou não, a liberdade, ela dá pra gente, mas ela também tira. Eu acho que a disciplina, que hoje eu posso dizer que é o meu maior defeito, eu sou uma pessoa, assim, no geral, indisciplinada para as coisas pessoais. Para o trabalho, não, né? Mas a disciplina ou a falta dela é muito determinante no todo da tua vida, entendeu? Então, assim, tanto a parte religiosa, quanto a parte de comportamento, quanto a parte de moral, que é onde os princípios se encaixam, eles realmente fazem uma diferença muito grande na vida da gente. O que você Brutal. escolhe baseado em princípios e não só no dinheiro, não só no sucesso, não só faz uma diferença muito gritante. Nando, nessa tua trajetória, como é que a tua família impactou na tua vida? Olha, curioso isso aí. Na verdade, eu sempre fui a ovelha negra, né? Eu sempre fui o aluno. Eu até achava curioso que as professoras falavam que eu conseguia fazer algo que elas nunca tinham visto. Eu conseguia estar com a turma do fundão tirando nota boa. Então, eu sempre fui o bagunceiro, né? Sempre batia de frente com muita gente, sempre quis mudar o mundo, assim, de alguma maneira, né? Construir o meu mundo, na verdade. E diante disso, a minha família olhava para isso como, meu Deus, não vai dar nada, né? Esse menino nunca vai ser nada, né? E eu tive um afastamento do meu pai desde muito novo, né? Meu pai, acho que como a maioria das jovens, né? Vou me chamar de jovem aí, tá? Como a maioria dos jovens dos anos 90, né? Foram abandonados pelos pais, pelo homem ali. Essa falta paterna, eu senti muito, assim, sabe? Da falta de princípios, né? Principalmente, né? Da construção do meu caráter. A minha mãe teve que se desdobrar para poder construir quem eu sou hoje. Eu sou muito grato a ela. E, ao mesmo tempo, tive que trabalhar esse perdão em cima dela porque ela nunca ia conseguir suprir o lugar do meu pai, né? Ela é mãe, foi uma mãe extraordinária, é uma mãe extraordinária dentro dos defeitos que ela tem como mulher. E aí, todas as mulheres têm algum tipo de defeito, ela não é perfeita. Eu precisei trabalhar muito isso, Mulheres assim, e na minha homens, né? família. Todo mundo Mulheres e tem. homens, óbvio, exato. É só porque eu tô falando da minha mãe ainda, né? Sim, sim. Mas, assim, então, precisei trabalhar esse perdão porque ela tentou suprir um buraco que ninguém ia preencher, senão o meu próprio pai, né? E aí, agora sim, falando do meu pai cheio de defeitos péssimos, assim, sempre me levou a... Olha que curioso, eu vou te falar uma coisa bem curiosa, talvez alguém se identifique. O meu pai me mostrou de todas as maneiras o que eu não deveria ser. E quanto mais eu tentava não ser, mais eu ficava parecido com ele. Pela raiva, sabe? Por tudo que eu passava ali naquela situação. E o meu pai, da mesma forma, eu tive que perdoar o meu pai. Meu pai, péssimo, errou muito comigo. E o que eu entendi, Dani, depois que eu me converti, foi olhar para ele e dizer assim, cara, meu pai errou em coisas que eu jamais erraria. Jamais. Só que eu também errei em coisas que o meu pai jamais erraria. E aí, quem tá mais errado? Se eu errei em coisas que ele não erraria, ele errou em coisas que eu não erraria, quem tá mais errado? Olhando para isso, eu comecei a olhar para o meu pai como homem, não só como pai, sabe? Por trás do meu pai, que falhou muito comigo, tem um homem que tem desejos, que tem falhas, enfim. E olhando para isso, eu consegui perdoar ele, consegui perdoar minha mãe. O meu padrasto foi uma peça fundamental para quem eu sou hoje. Meu padrasto é um homem incrível, todo também cheio de problemas, como todo mundo, como você falou, todos têm. Mas foi uma infância bem dura, assim. Eu sempre fui muito cobrado, sabe? Muito cobrado. Ah, pô, cara, esse menino não vai dar nada, esse menino não dá jeito. Entra na faculdade de educação física e agora tá na nutrição, agora tá em outra coisa, ele não se encontra, né? Mas é porque eu ouvi isso de uma mentorada, inclusive. Eu tava tentando me colocar dentro de uma caixa, sabe? De uma caixa que as pessoas tentavam me colocar. Não, tu tem que ser educador físico, porque tu é atleta, tua vida inteira, tu é muito bom nisso. Mas eu não quero ser isso. Não, tem que ser nutricionista, porque nutricionista vai ajudar as pessoas a emagrecer. Tá, mas não quero esse caminho. Não, então vai pra psicologia, que a psicologia... Tá, mas e se eu juntar tudo? E se eu montar uma estrutura minha? E se eu tiver um método meu que vai levar as pessoas a se desenvolver e a transformar a vida enquanto emagrece? E foi o que eu fiz, né? Bati de frente com muita gente, perdi muita coisa,
mas eu acredito que me livrei de muita coisa também. Até um ponto que você falou antes, que eu fiquei matutando aqui enquanto você estava falando, a liberdade, né, que a gente teve. E a liberdade, eu alucino, tá, Dani, que as pessoas não são verdadeiramente livres. E esse é o problema, na verdade. Elas são livres dentro do que elas acreditam e... Sabe aquela frase de você é o que você acredita? E aí existe uma pergunta, o que você tem acreditado? Qual é a tua verdade, né? E acho que as pessoas não são livres, elas são levadas pelos desejos, pelos medos, pelos traumas, e não são verdadeiramente livres, elas não sabem quem elas são, qual é a identidade dessa pessoa. Eu vi um vídeo hoje na internet, eu até antes de a gente começar, eu tava aqui editando para postar no meu Instagram, que o menino fala assim, o meu amigo, ele quer ser vegetariano, mas ele não pode porque ele gosta de bacon. Aí ele fala assim, ué, seja vegetariano e come bacon, você pode fazer essas coisas, por que você vai levantar uma bandeira que você não pode? Eu queria ir pra igreja, só que eu bebo cerveja. Ué, bebe cerveja e vai pra igreja. Entende? Escolhe uma igreja que dê pra beber. Talvez isso, né? Então, assim... Hoje a gente tem uma demanda tão grande de templos, igrejas, formas, de tudo quanto é tipo, né? Então, a maioria é baseada na Bíblia, mas a maioria também está distorcida em relação à Bíblia. Mas, enfim, quando a gente fala do teu método que tu construísse, o que tu entendes que são os 3 pontos mais importantes que tu percebesse nessa mudança de comportamento? Olha, pergunta bem interessante essa, tá? Acho que o primeiro ponto seria o que a gente está falando até aqui, que seria os princípios. As pessoas não têm princípios hoje, ou elas ferem princípios. Se a gente pode... Princípio é um jogo de palavras, tá, Dani? Pode ser valores, Sim, pode ser, sim. sabe? Então as pessoas Na ferem os realidade, próprios valores. elas não ferem, elas não conhecem valores, elas não conhecem princípios, a educação está muito distorcida e quebrada, então isso realmente é um fator complicador. Muito. Eu tenho uma imersão que eu vou fazer agora, amanhã. Amanhã eu faço uma imersão com as meninas as guardiãs da mentoria lá, guardiões, né? Tem homens também, que se chama Raízes. E a ideia é isso, é descobrir os valores deles e entender quais são os valores que eles estão ferindo e não estão conseguindo avançar. Porque todos têm valores, mas as pessoas não conhecem os próprios valores, né? E aí ficam perdidos. Pô, por que essa pessoa me incomoda tanto? Por que eu não consigo fazer boas escolhas alimentares? Por que eu não gosto de academia? Porque aonde é que tá a raiz disso, né? E a gente vai aprofundar, vai ser bem legal, vai ser gravado, vai ser bem massa. Mas acho que um dos pontos importantes seria esse, os valores, os princípios. O segundo, vamos lá, 3 pontos, né? O segundo ponto acredito que a pessoa precisa de uma verdade moral, que é o que você falou antes, né? A moralidade. Se a gente for fugir um pouco da religião, tá? Eu não gosto de falar de religião, não gosto de falar de igreja, não gosto de falar nada disso. Eu gosto de falar de Jesus. Por que eu não gosto de falar? Porque se não é a mesma coisa, né? As pessoas confundem. Até por um tempo eu fui bem prepotente, sabia? Eu falava para as pessoas assim, ó, deixa eu te apresentar Jesus direito. Aí eu comecei a pensar, nossa, eu sou o cara que vai apresentar Jesus direito, né? Aí eu comecei a mudar, eu falei assim, olha, deixa eu te apresentar Jesus diferente. Cara, Jesus foi o homem que marcou a humanidade, tanto que tem antes e depois dele. Não tem antes e depois de mais ninguém, só Jesus. Então existe um homem que marcou a humanidade, viveu, foi provado 100% cientificamente que ele existiu e morreu e foi crucificado, ponto. Agora existe um homem que é também chamado de Jesus, né? Que é Deus, aonde ele, depois de ser morto, né, crucificado, ele acaba voltando à vida. E aí isso é fé. Então foi provado pela ciência 99% que ele voltou. E o 1% é fé, é você acreditar. Então, eu acredito que falta, esse é um dos pontos, falta verdade moral para as pessoas. As pessoas acreditam em qualquer coisa, né? Até você comentou, e eu acho legal a gente entrar depois nesse assunto, sobre as canetinhas emagrecedoras, né, e tudo mais. As pessoas acreditam em qualquer coisa que a gente falar aqui, talvez a pessoa leve como verdade, isso pode impactar de uma forma muito ruim na vida dela. Agora, quando ela disser assim, peraí, deixa eu conhecer esse homem que marcou tanto a humanidade, o que ele faria no emagrecimento? O que ele faria no trabalho? Por exemplo, por que a Dani não consegue
ser disciplinada na saúde dela. Então, assim, realmente, nesse mundo a gente precisa de verdade moral e princípios. E o teu terceiro ponto seria? O terceiro ponto é equilíbrio. Equilibrar isso tudo que seria microajustes constantes, né, Dani? Como contextualizando esses 3 pontos, seria isso, é você ter princípios que te sustentam, uma verdade moral, que é para onde você olha, que te conduz para fazer boas escolhas, escolhas que vão realmente te sustentar, e com toda certeza equilíbrio, ele fecha essa tríade aí, porque se você não tiver equilíbrio, você entra num mundo de condenação, de julgamento, de ofensa, quando na verdade não é isso que você precisa para estar mais leve na balança ou para conduzir uma empresa, né? Olhando para o teu podcast hoje e os empresários que vão assistir, o empresário, vamos lá, primeiro ele precisa ter os valores da própria empresa, né? Reconhecer aquilo, a cultura, dizer, não, a minha empresa tem essa cultura e a gente vai bater em cima disso, né? Então, tem a cultura da empresa. Depois ele tem uma verdade moral, que é a missão, visão, né? Missão, visão, a nossa empresa tem essa visão, tem essa missão, a gente quer chegar nesse lugar, são os princípios que nos sustentam, e eu tenho que ter equilíbrio para conduzir isso da melhor maneira, né? Como é que se eu não tiver equilíbrio para sustentar boas escolhas alimentares, e aí eu vou abrir até um adendo aqui, conhecendo você minimamente, né? Você comentou que passou dos 40 anos, né? Com todo respeito à sua idade, né? Tem toda essa questão de não falar a idade da mulher, enfim, aí você fala se você se sentir confortável. E todas as tuas nuances pessoais, ainda tem como fazer boas escolhas alimentares dentro da tua realidade. Ah, sim, Sabe? isso sim, claro, com certeza. E é isso que eu prego. Mas a alimentação acaba sendo um reflexo de tudo que a gente vive, né? Era isso que eu estava tentando lá no começo falar, que a gente tem todos os desafios e muitas vezes a alimentação acaba sendo um deles, né? Trazendo isso para o mundo empresarial, realmente você precisa ter um equilíbrio tanto de princípios, caráter e moral para que a sua empresa funcione, porque no mundo de hoje, para você se corromper é muito fácil, né? O caminho mais fácil é o corrompido, não é a porta larga, é a porta larga, não é a porta estreita, né? A gente não fala muito de religião também, mas quando eu trabalho com os empresários, eu já falei isso mais de uma vez aqui, os empresários que têm algum apego, alguma crença no poder superior ou em alguma outra coisa, ele tem mais resiliência para passar pelos problemas. E eu entendo que isso também afete o fato de você desistir e comer. Porque o síntope de coisas ruins para o teu corpo, de um combustível ruim para o teu corpo, vai ser também vem de um problema do todo, né? Porque você tem vários problemas na vida. Você está tão cansado que você se abandona no fast food, por exemplo, né? Sim, perde a identidade, né? Exatamente. E é curioso, só que, ó, aí de novo, que legal ter esses 3 pilares definidos aqui, porque dá pra gente conduzir bem o que a gente tá falando. Olha só, se eu tiver princípios, quer ver um princípio da minha mentoria que linka com o que você tá falando, e principalmente para os empresários? Alimentos emocionais em momentos emocionantes. Exato. Esse é um princípio da minha mentoria. Então, se eu sei esse princípio, eu sei como ele funciona e como aplicá-lo no meu dia a dia, eu consigo funcionar melhor como empresário, né? Porque o empresário tem tantas características, tem tanta cobrança, tem tanta coisa em cima do empresário, que se ele trouxer mais uma dieta restritiva, uma dieta hipocalórica, uma dieta prescrita, com horário específico, alimento específico, quantidade específica, ele não vai fazer. Agora, se eu olhar para o empresário e falar, vamos botar alguns princípios na tua rotina, ele vai render mais, vai fazer mais dinheiro, vai trabalhar melhor. E isso a gente aplica a várias áreas, né? A gente conversou aqui com o Gofegê um tempo atrás, e ele falou do fast food, de eu pedir comida e tal. Aí eu falei, pô, é um problema geral, porque os empresários, eles estão sempre muito cansados. A gente trabalha muito, né? Então, você tem filho pequeno, você chega em casa tarde, você não conseguiu fazer o mercado, você vai passar para pedir comida, porque você está muito cansado para tomar mais uma decisão melhor,
É né? verdade, bem isso Tem mesmo. um autor que eu li faz bem mais de 10 anos já, se chama Domi Miller, que ele fala do condutor e do elefante. Não sei se tu já viste essa parábola. Não, inicialmente não. Ele fala que o condutor, ele decide 5% das nossas decisões diárias e o elefante as outras 95%. Então, se você no começo do dia tomou todas as decisões difíceis, você vai tomar o resto de decisões no automático. E isso impacta não só na comida, como no financeiro, como no desenvolvimento da empresa. Quando a gente fala dos empresários, os empresários tendem a deixar para resolver o seu financeiro no final do dia. E o que acontece? Sim. Eles estão cansados, eles não estão mais com vontade de resolver aquilo. Então, isso é um grande problema. A gente tenta trabalhar isso no BPO, quando a gente atende as empresas, de colocar isso para de manhã, para ele decidir as coisas do financeiro de manhã. Porque daí ele já decidiu a parte mais difícil, ele já sabe o que ele está devendo, o que ele vai comprar, deu. O resto do dia, ele pode refletir essas decisões que ele já tomou, que vai ser melhor do que fazer o inverso. E eu acredito que com a comida seja igual, né? Sim, total. Isso se chama planejamento estratégico, né? Você vai ter um planejamento para conduzir a melhora. Por exemplo, e isso é legal de ter uma mentoria acompanhando, que nem você falou, porque vamos supor que o empresário tem uma carga de fim de dia mais que exige mais dele, vamos dizer assim. Aí o dia inteiro, a manhã inteira que ele poderia ter feito isso também, esse é o contrassenso, né? Então, mas eu não tomei decisões difíceis de manhã porque não tinha decisão difícil para tomar. Então, por isso é importante de uma mentoria para entender as nuances individuais, né? E conduzir as escolhas. Tem um livro, agora eu estava lendo faz um tempo, é que eu não li um livro só, né? Eu geralmente leio 2, 3 livros. Eu também tenho esse hábito, às vezes, de começar 2 ou 3, daí termina um, daí volta. Eu li muito a vida inteira também. Tem um livro que ele fala algo bem interessante sobre isso aí que você falou. Numa tomada de decisão de juízes, se vão soltar ou não, né? Se vai dar ali a soltura pro presidiário. No fim do dia, eles não soltavam tantos. Eles deixavam mais, já estavam, sabe? De manhã era mais fácil de... Então, os advogados entendendo isso, advogado de defesa, olhava e falava assim, não, peraí, deixa eu tentar jogar o teu processo aqui para de manhã, que a chance de ser solto é maior. Então, isso são estatísticas que são referentes justamente ao comportamento humano, né? Uhum. Então, quando a gente fala de comportamento humano, já tem estatísticas falando o que você consegue fazer melhor, né? E a tomada de decisão é uma delas, né? Quando a gente vai para esse lado, se eu te perguntar o que foram os pontos mais difíceis da aplicação da mentoria? Porque, assim, você aplica e as pessoas têm as resistências delas, principalmente em relação à parte comportamental. A psicologia comportamental tem muita resistência, né? O que tu identificou que eram os pontos mais difíceis de lidar? A ambiência, primeira coisa, né? O ambiente que a pessoa está vivendo, assim, às vezes o marido está puxando essa mulher lá para baixo, ela não consegue avançar, ela não se sente permissiva para isso, ela não tem permissão para avançar. A rotina consumindo a pessoa, né? Às vezes ela tem o apoio do marido, ela tem tudo, mas a rotina o cansaço não condiz com a realidade, né? E a falta de... A gente acaba voltando para os princípios, né? A falta de propósito mesmo. Porque ainda assim, Dani, eu acredito muito nisso porque é o que eu faço aqui dentro da mentoria já há 16 anos, né? Há 7 anos aplicando a mentoria dessa forma. Se você tiver propósito no que você está fazendo, mesmo que seja no fim do dia, você vai conduzir as suas decisões ainda em cima desse propósito. Mesmo que você esteja cansada, mesmo que tudo esteja caindo, mesmo que você esteja desanimada, mesmo que... Não importa o que aconteça. E isso é tão verdade que eu tenho mentoradas que no meio do processo tiveram perda de entes queridos
Então imagina, você tá num processo de emagrecimento que não é fácil. Eu falar que é fácil, já desliga a câmera aqui e vai embora. É mentira, né? Não. Não é fácil. Mas eu também não gosto de dizer que é difícil. Eu gosto de falar que é desafiador. Porque desafiador encoraja melhor as pessoas a começar, né? Se falar que é difícil, eu nem tenho vontade de tentar. Então, dentro de um processo desafiador no emagrecimento, a pessoa perdeu um ente querido, viveu o luto, entendeu a situação e voltou pro processo. Aí a gente vem no equilíbrio. Outro exemplo, claro, tem mentoradas que engravidam no meio do processo. Aí eu falo assim, essa é a gordurinha mais linda que você vai ganhar na sua vida, né? Aproveite esse momento dentro do que a gente conseguir construir no teu autodomínio, né? A minha esposa tá grávida agora, é um exemplo. A gente não deixa de comer as coisas que ela gosta nesse momento, mas muitas das vezes eu vou conduzindo aqui, meu amor, eu queria muito comer isso. Poxa, beleza, hoje é quinta. Dá pra gente comer na sexta, amanhã, então, que a gente tá ainda quase acabando a semana, vamos segurar até sexta? Ah, não, pode ser amanhã, a gente vai em tal pizzaria. Pronto, comprei a ideia dela, né? Mas isso por quê? Porque ela tem valores e princípios que sustentam essa decisão. Porque senão ela vai dizer, não, eu quero pizza agora, eu vou comer e pronto. O que que sustenta essa decisão? Primeira visão da Duda, da minha esposa, eu quero ter um bebê saudável, eu quero que ele cresça e se desenvolva bem, eu quero que ele seja inteligente, eu quero... E a ciência já mostra, né, o comportamento alimentar dentro do crescimento e desenvolvimento do bebê. Então, Faz muita diferença, assim, realmente. total, ela Eu chega a tenho um brigar filho com de a 15 família. anos hoje e eu enjoei muito na gravidez. Eu enjoei até o 8º mês. Então eu não conseguia comer massa, eu não conseguia comer doce e eu não conseguia comer molho. Eu conseguia comer carne, grelhados e alguma coisa de salada fria, porque o enjoo não te deixa comer nada muito, né? Aham. E o meu filho é um touro, graças a Deus. Ele tem uma saúde É isso. muito boa, sempre teve desde pequeno, sabe? Muito É boa isso, olha que mesmo. curioso. A gente vê diferenças assim de crianças que são de mães que fizeram bariátrica, que tem uma deficiência um pouco maior, que não teve absorção. Claro, tem condições de saúde que você não tem o que fazer, né? Mas a nutrição na gestação, ela é fundamental, realmente. Fundamental, fundamental. E ela é tão convicta disso que ela chega a arrumar briga com a família, com a mãe, ela já arrumou briga e dizer, não, eu não vou... mas a mãe esquentou o cachorro quente só pra te comer. Mãe, não interessa, joga no lixo, mas eu não vou comer. Meu filho vai ter o melhor. Então, isso são valores, princípios, ela olhar e dizer, não, cara, isso aqui eu quero. A nossa, É o propósito, né? na questão alimentar especificamente, a sociedade está muito corrompida, porque ela é mal nutrida, no geral, né? A gente percebe que conforme as pessoas vão evoluindo na questão de recebimentos, aumentando as receitas, as pessoas começam a se alimentar um pouco melhor, né? A gente sabe disso. O que foi a maior transformação que tu visse nessa tua mentoria? Em resultado, você quer dizer? Isso. Uma transformação grande que tu visse. Qual foi a maior transformação? A maior transformação foi a Dona Angelita. Dona Angelita é uma mulher de 56 anos. Ela chegou na mentoria falando assim, Nando, eu tô fraca, eu não consigo emagrecer, eu me sinto, fico com os braços dormentes, não tô dormindo bem e cheio de problemas, né? Ela tava tentando fazer dieta hipocalórica, comer pouco e treinar muito, aí acabava faltando nutrientes, enfim. Ela tava sofrendo muito, assim. E a filha dela era minha mentorada, já tinha emagrecido bastante, tava super bem, super feliz. Lembrando, tá? Até fazendo um ponto bem importante aqui, o emagrecimento que eu enxergo é consequência, tá, Dani? Eu não Sim. trabalho com emagrecimento, eu transformo a vida da pessoa enquanto ela emagrece. O emagrecimento é consequência. E aí ela falou assim, Nando, poxa, tens que ajudar minha mãe. Aí eu fui ajudar ela e ela eliminou 26 quilos. Foram 19,5 quilos em 4 meses e 26 quilos total em um ano. Totalizou em um ano. E por que ela foi a transformação mais extraordinária até hoje? Porque o marido dela começou a fazer a mentoria olhando assim de fora e ele tinha Parkinson. E o médico tirou o medicamento dele porque ele tinha melhorado muito ao ponto de não precisar tomar mais remédio. E o médico falou para ele, olha só, você não está curado do Parkinson, não é isso.
mas você ganhou aí uns 5 anos de vida só por ter melhorado o comportamento alimentar, tá dormindo melhor, tomando mais água, praticando atividade física. E aí ela veio pra mim, aí por isso que é o mais impactante, assim, ela veio pra mim e me pagou o dobro. Ela falou, Nando, eu tô tão feliz, a minha empresa tá funcionando tão bem, que ela é empresária, o meu marido voltou a dirigir, a gente voltou a sair pra dançar, a gente recuperou tanto a nossa autoestima, tá fazendo mais dinheiro, porque tá trabalhando com mais eficiência, e eu quero te pagar. Ela pagou o dobro, né? E aí naquele dia eu lembro que eu tirei R$ 100 do dinheiro que ela me pagou em dinheiro, ainda como na época dos Incas e dos Maias, né? Sim, sim. Hoje ninguém mais Aqui paga no em dinheiro. Brasil a gente praticamente não usa mais dinheiro, né? Eu saio de vez em quando com dinheiro, as pessoas até olham assim, que já vem com a maquininha, né? Sim. Aí eu peguei esses R$ 100 e coloquei num porta, assim, tipo um quadro. E falei assim, cara, é isso aí, a minha mentoria não tem a ver com dinheiro, né? Porque a mulher me pagou o dobro, porque é isso, gerou a transformação. Ou seja, a minha mentoria não tem preço, né? E tu sabes que uma dificuldade que a gente vê muito é que os empresários, eles competem por quem trabalha mais horas. Eles não querem nunca ser o cara que trabalha 6 ou 8 horas e dorme bem. Ele quer ser o cara que está dormindo 4 horas por noite. Poderia funcionar e ser mais Muito eficiente, melhor. muito Isso é menos uma tempo. discussão muito que eu tenho quando eu estou em meios de empresários. Eu digo, gente, a gente não está evoluindo. Se você tem que trabalhar 18 horas por dia, você não está evoluindo. O seu negócio não está andando, né? Então, assim, quando a gente fala dessa parte comportamental, isso afeta a alimentação, afeta a dieta, afeta o resultado físico. Mas isso também afeta os resultados financeiros, os resultados de volume da empresa, né? Então, o planejamento bem feito, o comportamento bem estabelecido. Eu trabalho muito com empresários dizendo, olha, você não tem que estar fechando conta o dia inteiro. Por exemplo, no caixa, ou você não tem que estar lá carregando. Quando você sai um pouco do operacional e começa a cranear, a pensar em formas de melhorar o seu negócio, você acaba tendo melhores resultados. Com toda certeza. E você ter uma saúde para isso, ter um corpo funcional, um corpo Sim, que é funciona muito bem fundamental. para isso, é fundamental. Você vai pensar melhor, vai ter mais clareza, né? Tanto que o Raízes é um teste, eu já tenho um treinamento para equipe, né? Para empresários e a líderes, né? Mas o Raízes é um teste agora, aprofundando algumas ferramentas que eu tenho para isso. Por quê? Um funcionário se alimentando bem, tendo mais saúde, ele vai render mais, ele vai faltar menos, ele vai ser mais Isso. eficiente. E é loucura, né? Olhar ainda para empresas que não conseguem enxergar isso, que precisa do funcionário lá trabalhando, como você falou, 8, 11, 12, 14 horas para daí ser eficiente, quando ele poderia fazer o mesmo em metade do tempo, talvez, se fosse mais saudável. Quando a gente fala de escala, os funcionários normalmente têm escala. O empresário não. Isso. Os funcionários, eles trabalham em turnos. Tem o turno, primeiro turno, segundo turno, turno da madrugada, enfim, né? O terceiro turno. Mas o empresário, às vezes, ele está ali rodando, inclusive na madrugada. E aí é onde ele sai perdendo muito. Porque ele não dorme, ele não come bem, ele não se prepara e ele não dá o melhor resultado que ele poderia dar para a empresa dele, que é dele ainda. É verdade. E ele ainda cobra dos funcionários, alguns, né? Cobram do funcionário que você faça o mesmo que ele. A gente tem uma conhecida, trabalha numa empresa bem conhecida também, e ele não quer contratar outra pessoa porque ela dá conta, entendeu? Só que ela foi com um princípio de infarto semana passada porque estava trabalhando demais. E ele fala assim, não preciso contratar outra, você dá conta? Você dá conta? Ela estava deixando de tomar café da tarde. não tinha mais Justamente. pausa, tava É trabalhando. essa mentalidade de que a pessoa tem que se exaurir no trabalho, Isso. né? Então, tanto quando o empresário entende que todo mundo tem limites e ele cumpre os dele, bem feitos, ele vai entender isso dos funcionários. É claro que um funcionário nunca vai ter a mesma mentalidade, que às vezes alguns empresários buscam, não, tem que vestir a camisa. Eu sempre digo, não é assim. Se o funcionário tivesse a mesma visão que você, tivesse o mesmo impulso empreendedor que você, ele seria um empreendedor, ele não seria funcionário. Então, a gente tem que admitir que cada um está no seu papel, né? Mas o empresário tem que aprender a olhar para as suas limitações e para o que ele pode fazer de melhor para ele mesmo, que é se cuidar. Nesse
inteirinho do que a gente está falando de cuidado próprio, tu mencionasse as canetas emagrecedoras, os peptídeos, que está muito em alta, né? Eu tenho observado que estão saindo muitos estudos em relação às canetas emagrecedoras e os próprios peptídeos, vários agora que vai ter também via oral, enfim, né? Eles estão mudando as diretrizes de consumo. Eles estão alterando a forma como as pessoas passam a consumir. O que tu enxergas nesse mercado hoje? Olha, eu vou cuidar muito para falar sobre esse assunto, porque não é um assunto que eu domino e não é um assunto que eu acabo aprofundando tanto. O que eu faço é um estudo superficial dentro do consumo, como você mesmo falou, e trazendo sempre para o autodomínio, que é o que eu faço na minha mentoria, né? Vou fazer um confronto para algumas pessoas, não vai fazer sentido, né? Mas acredito que para outras vão fazer. Será que Jesus tomaria Monjaro? O que você acha? Eu não sei. Eu acho que ele não estava numa época em que tinha nem cirurgia de coração. Então a gente não pode comparar muito as épocas, né? Vamos lá. Em épocas não, mas em atitude sim, né? Os princípios eles não mudam os valores, né? Eles são sempre os mesmos, que sustentam a humanidade, né? Vamos lá. Jesus não tomaria Monjaro porque ele lutaria contra a preguiça que ele tem, que ele teria. Ele lutaria contra. Vamos lá, deixa eu Sim, finalizar essa continua. ele lutaria contra os seus próprios demônios. Agora, numa condição patológica, né, numa pessoa que tem patologia, que foi identificado pelo médico a patologia, eu acho excelente, tá? Acho excelente. Os peptídeos, as canetas, eu acho que veio assim realmente para mudar o mercado e trazer aí uma solução plausível, né? A minha preocupação em cima disso, Dani, e aí falando pela minha experiência, né? Como eu já falei, são 16 anos, vendo as pessoas tentando emagrecer, tudo que é medicamento é uma droga. Né? Sim, claro. É vendido numa drogaria. E isso sempre vai ter um efeito colateral. Então, a minha preocupação é o efeito colateral dessa droga, ele é menor do que o efeito colateral do sobrepeso? Perfeito, consuma. Ele é maior, não consuma. Sim. Pegue sua cruz e siga. Se a sua cruz é ser gordo, siga com isso. Porém, né, só para finalizar, é muito novo ainda. Então a gente não sabe como vai ser os efeitos colaterais. E os efeitos colaterais que têm se mostrado não são legais. Tem gente ficando cega, tem gente ficando doente verdadeiramente. Assim, tava bem, entre aspas, tava gordo, tava mal, tava, né, insatisfeito. Só que muitas pessoas, que aí é o meu público, vou falar com o meu público, são os preguiçosos, os vaidosos, que ao invés de ir lá e fazer o que tem que ser feito, ou buscaram ajuda profissional dentro do intelecto emocional, usa o Monjaro ou qualquer outro peptídeo, medicamento, como muleta. E isso me preocupa. Por quê? Algumas pessoas talvez vão lembrar que anos atrás existe ainda o HCG, que é basicamente a mesma, não é, a formulação é totalmente diferente, tal, mas a ideia é o quê? Uma aplicação com uma dieta hipocalórica. Comer pouco e colocar um medicamento para mexer no processo hormonal. Ponto. O efeito colateral foi devastador. Eu tenho um monte de mentorada que tomou HCG e desenvolveu pânico, desenvolveu ansiedade, desenvolveu um monte de doença que eu estou tratando agora. Então eu brinco com as pessoas assim, cara, se você tem patologia e precisa tomar, tome, que massa. Porque eu acredito sim que a evolução medicamentosa, a evolução nas drogarias, também é para honra e glória de Deus. Que bom, é como você falou, ele não vivia nessa época, né? Jesus, né? Para poder dar a opinião dele. Mas eu acredito que, tentando ser mais parecido com ele, ele olharia para isso e diria, não, peraí, você não precisa, vai lutar contra os teus demônios e vai conseguir alcançar os seus objetivos. Mas você que precisa, tome, porque eu fiz parte disso também. Vem do que eu criei, né? O medicamento vem de uma criação divina também. Então, tudo que o homem cria, querendo ou não, partiu dele, que é uma criação divina, né? Exato. Mas eu não... meu questionamento não é nem a questão do tomar ou não tomar, porque eu acho que medicamentos, em geral, você deve tomar se você tem necessidade de tomar, ponto, né? Os peptídeos estão vindo
com promessas não só do emagrecimento, que isso é só um resultado pequeno, né? De reestruturação. Eu acho que agora nos próximos 4 ou 5 anos a gente vai ver muita coisa que vai fazer o potencial humano ser elevado, né? Mas o que eu falo mais que é o teu mercado é justamente o oposto. O mercado está reagindo em relação a esse consumo. Então, eu vou te dar um exemplo, né? Saíram alguns estudos americanos sobre o consumo dos emagrecedores de agora, né? Houve, inclusive, um consumo menor na quantidade de combustível dos aviões, porque o peso das pessoas, em média, mudou. Houve uma queda no consumo de marcas de grife, porque como esse remédio específico, ele tira a vontade de consumo, a pessoa não só não consome comida, ela não consome compras que são desnecessárias. Então, assim, ela está havendo, por conta desses remédios, uma mudança no comportamento de compra e de mercado das pessoas no mundo. Né? E isso é uma coisa que eu acho que vai fazer. Eu estava conversando com alguns médicos e eles disseram, o pessoal que está se formando, que vai para gastroenterologia tal, já não está mais se especializando em bariátrica, porque a bariátrica não vai mais ser necessária, porque era uma outra forma drástica de fazer a mesma coisa, entendeu? Sim. Então, assim, Mais ele vai invasivo, mudando o consumo das pessoas. E aí o teu mercado também sobe, o mercado de cuidado com o corpo está subindo, e em compensação, o mercado de cervejas, consumo de cervejas, bebidas alcoólicas, está em decadência total, ele está caindo muito, Ainda bem. mês a mês. A gente fala ainda bem, né? Porque realmente, mas olha quantas pessoas tem que sobrevivem desse mercado. E aí a gente considera também certeza. cervejarias pequenas, familiares, que estão, às vezes, não estão Vão tendo precisar se tempo nem reinventar. estudo de se reinventar. Como é que tu Ó, isso aí que enxergas você isso? falou, nossa, muito legal. Vou até trazer um exemplo de um mentorado. Tem um mentorado meu que trabalha numa cervejaria aqui em Blumenau, que é super conhecida e ele tá tendo um resultado extraordinário. Decidiu parar de tomar bebida alcoólica, não tá tomando. E eles estão formulando uma bebida, uma cerveja agora, que é proteica e tem menos álcool, muito menos álcool, já para começar a suprir esse mercado, entende? Então, assim, Sim. eu acho que como todas as mudanças comportamentais, Dani, as pessoas vão precisar se reinventar. As videolocadoras fecharam e as pessoas tiveram que fazer outra coisa por conta da Netflix. E ponto, e acabou. Sim. Eu vejo isso mais como um ponto positivo. Sinto muito pelos empresários que dependem disso, né? Mas eu acho que aí a capacidade do ser humano vai além disso. A gente só está onde está pela adaptabilidade que nós temos, né? De mudar, de se transformar, de trazer novas habilidades, de criar novas habilidades. Então, acho que o mercado vai se ajustar. Talvez leve um tempo, talvez algumas pessoas sofram quanto a isso, mas outras vão se beneficiar. Assim como você falou, o meu mercado, eu acredito por entender que eu sou especialista em pessoas, o meu mercado vai continuar em ascensão sempre, porque as pessoas vão sempre precisar se entender, indiferente do que elas vão estar fazendo, buscando, elas vão sempre precisar de um norte, de um caminho, de uma liderança. E é isso, sabe? Acho que é isso que eu acredito sobre o que você está falando. Assim, eu acho que o mercado vai se movimentar e vai se adaptar como sempre se adaptou. E aí, voltando para o teu mercado, olhando para a tua atividade hoje, o que ainda te gera medo ou que tu poderias dizer que ainda é o teu maior desafio profissional? Gostei dessa pergunta. Olha, o meu maior desafio é educar as pessoas. As pessoas, elas estão ainda perdidas acreditando em promessas vazias, preguiçosas, cada vez mais preguiçosas, dopaminadas, né? Você pega o celular, no Instagram, você sente todos os sentimentos que você sentiria em 6 meses em 5 minutos. Você fica alegre, entusiasmado, triste, emocionado, com raiva, com tesão, em 5 minutos. Então, isso é o maior desafio hoje. Tanto que na minha comunicação, a gente está ajustando isso com marketing, né, com tudo, para poder ser mais incisivo
Até eu falei para você antes de começar o podcast aqui, eu estava num clube, né? Eu faço parte de um clube empresarial, onde são vários empresários, e hoje a gente estava falando sobre cultura. E o quão isso precisa ficar em evidência, e o que foi dito lá no clube, o que foi, todos concordaram, é que você precisa se abraçar aos seus valores, descobri-los, se abraçar a eles e mostrá-los com força, mas com muita força. Porque vai afastar as pessoas que ou vão te comprar e vão, sei lá, falar mal, no meu caso, né? Ah, não, mas claro, não é tão bom, fiz uma vez e não... Porque não faz parte do que eu vou falar para a pessoa, não vai fazer sentido para ela, não vai ter significado. E bater nesse mercado de valores para que as pessoas possam despertar, né? Principalmente do ensino, né? Para as pessoas possam despertar. Eu acho que o despertar é o meu maior desafio, assim. Hoje, nossa, para você ter uma ideia, as campanhas que eu coloco em ativação ali no Facebook, no Instagram, enfim, as pessoas, mesmo eu falando assim, olha, você vai melhorar a tua relação com os alimentos, com você mesma, blá, 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 toda a comunicação assertiva que eu tento fazer, muita gente vem para mim e fala assim, como é que é o nome do remédio? Daí eu falo assim, mas não é remédio, né? Mas ó, aí teve uma mulher que falou assim, olha, eu não quero tomar remédio, só se for chá eu tomo. Isso, mano, não é nem remédio nem chá, né? Então, esse ainda é o maior desafio. Hoje o É que a gente ensino tá vem de precário. uma medicina de 50 anos que só medica. Então as pessoas estão habituadas a ter um remédio, um band-aid para o problema. Né? Elas não estão habituadas a se buscar internamente soluções para que Elas elas querem possam remediar, evoluir. né? Tanto que Remediar o problema. Isso, tanto que, como tu dissesse, tu és uma pessoa religiosa atualmente, religiosa não, cristã atualmente, Isso. Cristão. e tem muitas escolas que estão buscando as informações, a cultura estoica, né? Que fazia muita diferença, que era o se aumentar, se melhorar todos os dias, né? E isso faz uma diferença bastante grande, porque a gente está aqui de passagem. A gente só tem do meu ponto de vista, a gente só tem dois propósitos na vida, né? Que é servir e aprender, não tem outro, né? Falando de propósito, servir e aprender, porque se você não está aqui para servir e aprender, você está fazendo o quê? Ganhando dinheiro para guardar, para gastar, para fazer, que é um dinheiro que você não vai levar? Faz sentido. Enfim, falando de propósito, tu entendes hoje que tu já encontrasse o teu propósito de vida? Com certeza. Com certeza. Com certeza absoluta. Olha, eu tenho 35 anos, né? Eu levei 33 anos para entender o meu propósito de vida. Eu tentava, isso aí que você falou, corria atrás do dinheiro, corria atrás dos meus próprios prazeres, dos meus próprios desejos, né? Enfim, a palavra fala assim, ó, se esvazie de si mesmo. Exato. Para mim faz muito sentido. Se esvazie de si mesmo, sirva, né? Até ontem eu estava conversando com um rapaz do marketing ali, foi bem legal. A gente nunca tinha conversado, assim, ele mais do TI, né? E eu descobri que ele era cristão também. Eu falei pra ele assim, cara, vou ser bem sério pra ti, o meu propósito não tem mais a ver com o céu. Aí ele, como assim, né? Pra quem é cristão, o céu é tudo, né? A gente almeja isso. Eu falei, cara, não tem mais a ver com o céu, porque o céu eu nunca mereci. Se eu chegar lá, que bom, massa. Pela misericórdia do Senhor eu chego. Mas o meu propósito é servir, cara, fazer parte da boa obra. Eu só quero estar dentro da obra. Como vai ser, eu não sei. Se no final eu alcançar o céu, mérito de Cristo, não meu, né? Então eu acho que é isso, eu alcancei meu propósito. A palavra fala no final, Dani, que Deus, Jesus, quando ele vier, ele vai dizer assim, afaste de mim, eu não te conheço. Então meu propósito é chegar no fim da minha vida e Jesus falar assim, esse é o Nando. Esse aí eu conheço. Ruim, faz um monte de coisa errada, fez muita coisa errada, se perdeu muito, mas eu encontrei ele me encontrou, a gente se uniu e agora eu sei quem ele é. Eu quero isso, que ele saiba quem eu sou no fim da minha vida, que eu possa ter ajudado as pessoas, ajudar as pessoas a se transformar. Posso entrar num assunto meio polêmico aí? Não. Claro. Entrando num assunto um pouco polêmico, vou dar um exemplo bem sério para você. Eu sirvo na igreja que eu congrego, né? Mas, como eu sempre digo, não gosto de falar de religião, não gosto de falar de igreja. Eu gosto de falar de Jesus. E lá onde eu sirvo, eu cuido do estacionamento.
né? O cocô do cavalo do bandido. Chego lá ajudando as pessoas a estacionar carro. E eu falo pros rapazes lá, eu falo assim, cara, se a gente tá aqui pra estacionar carro, a gente tá tudo errado. A gente tá aqui pra servir a boa obra enquanto estaciona carro. E aí chegou uma menina homossexual dirigindo o carro, Uber, e eu tava no dia de atender os Ubers. E eu falei pra ela assim, e aí, tudo bem? Tá trabalhando hoje? Que legal, né? Seja bem-vindo, eu preciso que você pegue a esquerda aqui, ó, dê essa voltinha e volta aqui comigo, eu tenho um presente pra você. E a nossa igreja tem a cultura de entregar um lixeirinho pra deixar dentro do carro, assim, você coloca lá e, né? Sabe aqueles lixeirinhos assim, né? De tecido. E aí ela deu a volta, eu falei, ó, é um presente, não é um presentão, né? Eu nem devia ter falado presente, falei pra ela, devia ter falado um brinde dela, começou a rir. E eu falei assim, ó, mas é funcional pelo menos, né? Não vai deixar lixo no teu carro, que você trabalha com o carro. Daí eu falo que eu faço Marapuca Santa. Eu falei assim pra ela, eu posso agradecer a Deus pela tua vida? Ela, pode. Daí eu falei assim, Deus, abençoa o dia dela hoje, né? Abençoa a família dela que tá em casa, que ela possa multiplicar as finanças dela, que ela ganhe mais dinheiro hoje, que só entre pessoas boas no carro, né? Guarda ela, guarda a vida dela, e que o Senhor possa encontrar ela assim como o Senhor me encontrou. Mostra pra ela que ela é amada, cuidada, respeitada do teu jeito, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aí eu olhei pra ela, ela tava chorando. E aí eu dei um abraço assim, um afago, né, com a mão, assim. E falei, ó, bom trabalho, fica bem, tá? Vai ficar tudo bem. E vem visitar a gente, falei pra ela, vai ser bem legal, eu vou te receber. Se tu vier, tu me avisa que eu vou lá contigo, você senta do meu lado. E ela saiu e aí eu comecei a chorar. Eu fui pra um canto, comecei a chorar. Eu não sei por quê, deu vontade de chorar. E depois eu comecei a entender, assim, sabe? Eu acho que o princípio de tudo Dani, voltando até pro teu nicho, teu podcast, falando de empresários, falando de empresa, falando de negócios, de dinheiro, de, de de capital ou de como o mercado se movimenta, tudo gira em torno do princípio básico de tudo, que é o amor. As pessoas compram por amor, vendem por amor, tudo é amor. O problema é que foi banalizado, o problema é que está corrompido o amor hoje, né? O amor está confundido Na com realidade, desejos, ele né? deveria ser por amor. Você deveria ser Isso. o que você é, fazer a sua profissão por amor. Mas as pessoas Isso. fazem por dinheiro. E aí Exatamente. esse corrompimento que houve é onde há os grandes espúrios da vida. E quando a gente fala de Exato. religião, eu sempre falo que eu tenho amigos, eu tenho conhecidos, eu tenho clientes de espectros muito diferentes, boas pessoas de religiões Que diferentes, massa. que atendem de forma diferente, e eu tenho conhecidos que são ateus e que são excelentes pessoas. Então, assim, às vezes a pessoa está numa religião para mostrar que ela está certa, e aí ela está errada. Ah, é verdade, Então, quando a verdade. pessoa quer mostrar que tudo que ela faz, o que ela sabe, o que ela está pregando é a única verdade, Ela não entendeu já nada. fugiu, já fugiu, Isso. né? Então, eu tive um tio que, eu amava muito, irmão da minha mãe, ele já faleceu, mas ele era declaradamente ateu. E foi uma das pessoas É, né? mais humanas e caridosas que eu conheci na vida. Então, Isso aí. assim, a sua crença não te determina. O que te determina são as suas ações, né? Então, se você faz o bem, maravilha, independente da sua crença. Agora, se a tua crença é uma, prega aquilo, mas chega no estacionamento e trata mal o atendente, Ah, sim. a pessoa que está ali recebendo, Sim, já sim. morreu, já não é aquilo, né? Sim. Então, Ah, isso é uma ó, coisa isso aí é que a gente muito legal. percebe muito. E a Isso aí gente é trabalhando muito com legal. empresários tem as pessoas de todos os espectros, né? Tanto políticos quanto Sim, sim. religiosos, quanto de todos os lados. Mas E assim, todos precisam ser respeitados, né? sim, a gente respeita. Mas aí a gente entende que aqueles que não nos respeitam, então já começam errado, né? Então, Só que olha que legal, posso até vou claro, te falar algo, né, dentro do que você tá falando. Isso é muito legal que você tá falando. Só existe uma brecha que eu talvez, que foi que me chamou a atenção. Quando você fala que assim, às vezes a pessoa acredita numa verdade e só tem uma verdade, mas não é bem assim, né? Para quem é cristão,
para quem é cristão, a palavra está escrito assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Sim. né? E antes disso ele fala, eu sou o único. Uma das verdades, eu sou uma dos Não, caminhos. Ele claro. fala assim, eu sou o único. Só que o que acontece? Esse único caminho, ele traz princípios. E o que as pessoas fazem? Se apropriam de alguns princípios para julgar, condenar outros. Isso. Não funciona assim. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo meu que ele é homossexual. E eu, óbvio, não vou falar o nome dele por respeito, né? E honra e tudo mais. E ele tentou acabar com a vida dele. E a primeira coisa que eu fiz foi, você tá doido, cara? Não faz isso, cara. As pessoas precisam do teu sorriso, do jeito que tu sorri. Ele é um amor, é um querido, eu adoro ele. Brinco com ele, beijo no rosto, não tem problema nenhum com ele. E eu falei pra ele, cara, eu vou te dizer uma coisa muito simples. E eu tava falando isso com outros cristãos e eles estavam meio de nariz torcido, assim. Eu falei, olha só, eu vou falar algo que eu espero que faça sentido pra vocês. Se você não ama ainda, cala a boca, não fala nada, fica quieto. Se você não ora por ele, ou seja, torcer pela pessoa, se você não é cristão, cala a boca, não fala nada. Se você não intercede por ele, quer defendê-lo quando ele precisa, cala a boca. Ele não te pediu, cala a boca. Você só vai falar algo para outra pessoa, ou seja, apontar para ela, quando você já ama, já ora, intercede e ela te pediu. Exato. Aí o pessoal, Perfeito. Muito bom isso. O pessoal ficou assim, ó. O pessoal ficou, calma aí. Eu falei, é isso, cara. O princípio ainda sempre vai ser amor. Ah, mas o cara tá... Não interessa. Exato. Tu sabes que nessa questão de religião, eu vou até entrar, não sei se vai ajudar alguém aqui, não é o nosso assunto geral, mas eu enxergo sempre ajuda. A Bíblia sempre, quando é falada pelas pessoas, como a parábola do elefante. Não sei se tu conheces. Em que cada tinha 5 pessoas ao redor do elefante e cada uma descreveu de uma forma diferente. Porque todos os eram cegos e descreveram de uma forma diferente. Eles, com o tato, só perceberam uma parte. Então, assim, eu acho a Bíblia um livro incrível. E eu acho que cada pessoa que lê enxerga uma coisa diferente. Enxerga o que ela precisa enxergar. Então, a verdade de Cristo é uma, mas a sua verdade é diferente da minha, mesmo lendo o mesmo texto. Então, a nossa percepção é muito diferente de uma pessoa para outra. Então, assim, eu tenho amigas que discutem muito sobre isso, de uma igreja... Vou dar 2 exemplos, uma batista e uma adventista, ou uma... Enfim, né? Uhum. Elas acham que só aquela religião detém a verdade. E eu digo, vocês estão na parábola do elefante, cada um está olhando um pedaço. Cada um está sendo conduzido por um outro ser humano, que é o pastor. Excelente. Esse pastor tem uma história de vida e também tem percepções que vai levar para aquilo. Não é condenando de forma nenhuma. Eu acho que as igrejas têm um papel fundamental. Elas tiveram um papel fundamental, a Igreja Católica, a Igreja Luterana, enfim, todas elas tiveram um papel fundamental no desenvolvimento da humanidade. Mas quando você lê a Bíblia, e mais, quando você lê e anos depois você relê o mesmo trecho, a sua percepção também muda. Porque nós não somos os mesmos sempre. Isso aí. Mas olha só, eu vou complementar o que você está falando e você está corretíssima, tá? Só tem um ponto de atenção que é importante a gente ressaltar quando fala sobre isso, porque é um assunto polêmico, né? Sim. E eu até falei para você no começo, ó, eu sou meio polêmico, né? Eu também tenho que tomar cuidado aqui. Isso. Mas olha só que legal. As religiões... Eu concordo que estão na teoria do elefante. Concordo 100%. As religiões. Por isso que eu falo que eu não sou religioso. Não tenho religião. Eu não sou nem crente. Sabe quando fala, ele é crente? Porque crente todo mundo é. Todo mundo acredita em alguma coisa. Todo mundo tem crença, até no diabo, né? Agora, quando eu digo que eu sou cristão, eu pego a Bíblia e ela é uma verdade só que ela vai me impactar de uma forma diferente. Isso, exatamente. Que eu vou ler ela ano que vem e ela vai me impactar diferente. Isso. Não é a mesma coisa. Exato. Eu não sou mais o mesmo. Exato. E a gente tem que ter a humildade de entender que nós, seres humanos, somos imperfeitos.
Se eu sou imperfeita, eu não vou entender tudo o que... Posso usar Cristo, pode usar o Buda, pode usar vários, assim, mentores que houveram, né? Sim. As pessoas dizem, não, mas ele falou e eu entendi. Entendi o que eu pude entender, porque eu também sou imperfeita. Então, a partir do momento que eu entendo que eu sou imperfeita e eu tô aqui para ajudar e servir e aprender, servir e aprender, né? Aquilo tudo vai me ajudar de qualquer forma que você fizer, de qualquer religião que você buscar. E as religiões são importantes porque elas ajudam muitas pessoas em todos os aspectos, né? Tem pessoas que se salvaram por isso, se saíram, enfim, né? E a gente deve respeitar muito. Desculpa. Pode falar continuar. duas coisas que contextualizam isso aí que a gente está falando, que eu acho que vai ser bem legal e talvez, eu acredito que você tenha outras perguntas, né? Para contextualizar e encerrar no meu ponto de vista. Mas, ó, eu fui confrontado por uma mulher uma vez que ela falou assim, Nando, eu sou uma pessoa boa. Você acha que eu não vou pro céu? Ela falou isso. Que você até comentou, né? Eu conheci pessoas que eram ateias e eram pessoas extraordinárias, né? E eu falei pra ela, olha, essa é a grande diferença entre eu e você. Você acha que é boa, eu tenho certeza que eu sou ruim. Olha só, entendendo que eu sou ruim, eu busco melhorar. E eu estou me firmando na rocha, que é Cristo, que é o único homem que marcou a humanidade. Toda a minha esposa é advogada. Sim. Você pega todas as leis, tá dentro da Bíblia, entende? Então, menos as nossas atuais agora de cobrança de impostos, porque essas não estão na Bíblia. Não dessa forma, pelo menos. É verdade. Então eu falei pra ela assim, essa é uma grande diferença. E olha que curioso, aí vem no meu entendimento que as pessoas estão perdidas. Ela falou assim, não, eu sei que se eu seguir o que está na Bíblia 100%, eu vou me tornar uma pessoa melhor. E talvez eu transcenda, né? Daí ela acredita em outras coisas. Daí ela falou, mas não é fácil. Eu falei, não, mas fácil pra mim também não é. Todo dia eu me desafio, né? Eu todo dia peço perdão todo dia e continuo buscando acertar. Mas isso muda um comportamento. Aí é onde vem a questão. Ela chegou e falou assim, a gente estava resolvendo uma situação ali e falaram assim pra nós, tá, e agora, como é que a gente vai resolver? Pra nós, quando eu digo nós, eu e a Duda, eu e minha esposa. Como é que a gente vai resolver? Aí o namorado dela, que estava junto, que são da mesma religião, e não importa qual é, falou assim, mas é mais holística, enfim, falou assim, deixa que eu falo o que eu mesmo fiz e aí pronto, tá resolvido. A minha esposa olhou na hora e falou, não, é mentira, né, vamos resolver de outro jeito. Mas aí foi o que tu falasse no começo. São princípios, valores e a busca por melhorar. Se eu tô mentindo, não tá bom. Não é bom, não é o resultado bom. Isso independe de você estar numa religião, tá com a Bíblia, não tá, isso já tá dentro da sua cultura. Só que a Bíblia ajuda muito, ajuda as pessoas. Você a ter princípios que te fazem ir pelo caminho mais correto, que seria não mentir, vamos dizer assim. Não mentir, pode ser quem for, vai ler, não mentir é não mentir, entendeu? Sim. Não tem uma interpretação de não mentir é não mentir. Aí eu falei pra ela, daí quando ele saiu, porque ele ficou bravo, porque a gente não queria mentir. Ele ficou falando, então resolve aí, e saiu fora. Daí eu falei assim, olha só, vou chamar ela de Joana, não é o nome dela, né? Vamos fantasiar. Falei assim, olha só, Joana, você tá entendendo o que eu quero dizer quando eu falo de Cristo? Que não tem nada a ver com religião. A tua religião, ela não é boa, ruim, errada, certa, e não me importa. Mas a minha crença em Cristo, né? Ser cristão, me induz a buscar falar a verdade. Porque a verdade é a todo custo. A Bíblia ensina muito isso, né? Conhecer a verdade vos libertará. E aí ela ficou impactada. Ela falou assim, eu não tinha olhado por essa ótica. Enfim. Aí agora a gente vem para o segundo ponto, eu acredito que seja o final de tudo que a gente está falando aqui. Quando Jesus foi crucificado, ele tinha 2 bandidos sendo crucificados junto com ele. Um na esquerda e um na direita. O da direita olha para ele e fala assim, quando tu chegar no céu, lembra de mim. Falou isso para Jesus. E Jesus olhou para ele e falou assim, hoje mesmo estarás comigo no céu. Ele falou isso pro bandido. Aí onde é que a gente chega nesse lugar de, acho que é o contraponto que ninguém traz, tá? Até porque defendem muitas religiões por aí. Eu, como já falei, não faço isso. Aonde a gente chega? Esse bandido, ele não se batizou nas águas, como a Bíblia fala.
Esse bandido não congregou nenhuma igreja, esse bandido não fez nada, ele só fez bandidagem. E chegou na hora e falou, falou assim, Jesus, lembra de mim. Ele falou isso para Jesus. E Jesus, dentro da essência dele, falou, hoje mesmo estarás comigo. Ou seja, no fim das contas, tá, Dani? Se a pessoa é boa, se ela é ruim, se ela é legal, se ela é cristã, não importa o que ela seja, quem vai ser o fogo consumidor ou vai ser o cordeiro misericordioso é Jesus, não é o Nando nem a Dani. Então é o que você falou. A pessoa ela é de tal religião, ela é boa ou ela é ruim. Não me interessa. Me interessa se ela está sendo boa para mim naquele momento, se ela está, pelo menos, não ferindo os meus valores. E aí eu Sim, claro. próximo. Se ela está ferindo, eu mantenho uma distância segura, ainda assim amando, respeitando, cuidando dela. Que o cristão ele faz isso, ele tenta ser misericordioso. Ele fala assim, tá vendo esse cara que cortou a minha frente aqui? Vamos olhar para a empresa, né? Vamos trazer um contexto empresarial. Esse cara aqui me deu um calote, esse cliente aqui me deu um calote, esse funcionário aqui está me processando injustamente, certo? Eu preciso, como cristão, olhar para esse funcionário ou esse cliente e dizer assim, amanhã pode ser eu o errado. Esse cara está errando comigo hoje porque ele é um imbecil, mas eu sou imbecil em tantas outras coisas. Então deixa eu lidar com isso aqui da melhor forma, ver o que eu posso aprender com isso aqui, o que Jesus faria, e virar a página, que é o dar a outra face. Não é ser que eu até aceitar tudo. E também não é ir embora. É só olhar para a situação e tirar o melhor proveito daquilo, tomar uma distância segura das pessoas que te fazem mal e avançar na tua vida. Você vai ter sucesso, vai ser mais magro, vai ser mais feliz, vai ser mais saudável. É só isso. E é isso aí. Disso, sendo cristão. Antes disso, fazendo vários cursos, lendo vários livros, seguindo várias coisas, eu nunca tive esse entendimento. O que eu tenho da minha paixão com Jesus é que quando eu olho para a Bíblia, é o único livro que você joga na prisão e o cara muda. Se você jogar o livro lá, qualquer outro livro de transformação, o cara não muda. Agora você pega esse livro aqui, vai lá e solta ele assim, cara, deixa eu ver isso aqui pra ti. E ama ele profundamente, entende que ele é amado, que ele é cuidado, que Jesus pode lavar ele, ele tem uma metanoia que nenhum livro no mundo é capaz de gerar. Essa é a minha paixão. Isso é bastante interessante mesmo. A Bíblia ela tem um impacto muito grande sobre as pessoas, tens razão. E ela perdoa todos os outros, né? O cristianismo prega a aceitação de qualquer outra teoria. A pessoa pode ser qualquer coisa, né? Desde que ela continue no caminho certo. Nando, foi uma conversa inesperada, muito diferente do nosso habitual de sempre. E eu quero te agradecer muito pela disponibilidade de vir aqui e participar do nosso podcast. E eu que agradeço. É um prazer realmente poder conversar um pouco sobre as minhas crenças, sobre o que eu acredito, sobre os meus valores. Até porque, como eu falei para você, é o que eu tenho entendido que o mercado precisa. Pessoas autênticas, que sejam verdadeiras, que tenham valores e princípios, mesmo que não sejam iguais aos meus, vão conectar com algumas pessoas, vão afastar outras pessoas, mas se todo mundo se respeitar, se amar, tomar uma distância segura, né? Das pessoas que ferem os teus valores, as pessoas conseguem ter mais sucesso, ganhar mais dinheiro, viver mais leve e viver talvez a paz que excede todo entendimento. Onde é que as pessoas te acham nas mídias sociais? Você pode me encontrar no meu Instagram, Nando Reinert, _. Só o meu próprio nome mesmo, você já vai ver lá. Lá tem o meu site, que você pode conhecer bem o meu trabalho. Dentro do meu site você pode baixar o meu aplicativo chamado Firmados na Rocha, que é um devocional diário de autodomínio, focado nesse cuidado. Tem o desafio Você Mais Leve, né? Que é um desafio de 30 dias, que você pode melhorar a tua relação com os alimentos, com você mesmo. Tem uma pílula aí do que eu faço para conhecer o meu trabalho, é um valor bem mais acessível aí para você entrar. Lá dentro tem outras áreas, tem a minha comunidade chamada Você Mais Leve, que também está dentro desse site. É uma comunidade onde você acessa as minhas expertises, os meus materiais, as minhas aulas. Tem mais de 200 aulas gravadas. Tem muita coisa boa lá para você aprender, né? E se desenvolver e me ensinar, que eu adoro aprender com os meus mentorados também.
Maravilha, foi um prazer te ter aqui hoje. E para você que ainda não curtiu o nosso episódio, faça isso agora. Curta, se inscreva no canal e compartilhe. Ficamos por aqui com mais um episódio do nosso Café de Quinta. Até o próximo.